Então, gente, mais uma vez, bom dia, tá? As pessoas que estão presencialmente pela plataforma, a Rafaela, a Jéssica, a Maria, a Nathalie. Hoje nós vamos terminar educação continuada. Nós vamos ficar com o conteúdo da segunda avaliação desculpa, com a segunda avaliação de vocês em educação em saúde, educação continuada. Oficialmente, hoje nós terminamos o conteúdo da primeira avaliação de vocês. O nosso conteúdo de educação em saúde, ele é um conteúdo curto, né? Vocês já sabem que não existe muito segredo em relação a isso. Essa disciplina ela é muito para dar um novo ponto de vista de vocês sobre esse processo ainda de educação em saúde, né? Vamos realizar nossa atividade de hoje, por isso eu acho até que eu falei isso para vocês semana passada. É uma atividade relacionada diretamente com a educação continuada, né? Mas quando for o momento eu falo para vocês. Eu sempre peço, eu oriento que as atividades sejam entregues até o final do dia. Por quê? É mais fácil para organizar, vocês conseguem realizar logo, não levam isso para casa e acabam, ou a pessoa não conseguir fazer, não conseguir, que teve uma atividade que tem gente que até hoje não entregou ainda, que a gente realizou um pouco logo no início do semestre. A nossa prova, pelo que eu saiba, não sei se vocês sabem alguma coisa de diferente, ainda está programada para servir a plataforma, acredito que seja isso. E eu só voltei a confirmar ainda com a Elisângela se realmente a nossa prova vai valer 10 e não vai ter atividade, ou se a prova vai valer 7 e 3 de atividade. Olá, bom dia. Independente de qualquer coisa, as atividades de vocês vão servir ou de fixação ou avaliativo, tá? Nós vamos hoje concluir as nossas aulas de educação continuada e, claro, sempre tentando resgatar alguma coisa dentro da enfermagem, tá? Pessoal de casa está conseguindo ver os slides perfeitamente? Sim? Sim, sim, tudo Perfeito. Ok. Então, olhem só. A gente vai comentar agora um pouco sobre essa importância da educação continuada dentro da enfermagem. Vamos relembrar que educação em saúde e educação continuada são processos educativos, mas eles não são a mesma coisa. A educação em saúde ocorre quando o nosso processo educativo ele visa a população, o indivíduo dentro de uma, vamos dizer assim, de uma falta ainda de sensibilidade em notar que que aquela ação ela é benéfica, ela vai trazer resultados positivos. A educação continuada, ela é o processo de educação dentro do ambiente do trabalhador, seja ele da saúde ou não. Ele pode ser um funcionário do caixa de um shopping, né? Ele pode ser um funcionário, por exemplo, de um supermercado, do hospital. Isso é indiferente. A educação continuada, ela ainda é muito presente na área da saúde, principalmente na área da enfermagem. Por que será que isso acontece? Até comentei para vocês semana passada. Quando a gente erra a massa de um bolo, por exemplo, a gente pode pegar a massa, né, desse bolo e simplesmente descartar, né? Quando a gente erra, por exemplo, numa pessoa, a gente não tem essa opção, né? Então, um erro na área da saúde, ela pode significar a vida ou a morte, tá? Olhem só, existe a importância de promover oportunidades de ensino para melhorar o nível dos profissionais de enfermagem, né? O que a gente quer dizer com essa frase não é que a enfermagem ainda possui péssimos profissionais. Não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que qualquer profissional, principalmente a enfermagem, porque na área da saúde ainda é a profissão que mais tem contato com o paciente, ela precisa ser atualizada, né? Então, por exemplo, a gente pensa de maneira bem rústica o seguinte: ó, a mulher está gestante, está lá em trabalho de parto. Será que eu sei lidar ou comentar a respeito do que falar ou não? Olha, não sei, posso fazer isso. Será que na UTI eu sei? Isso são pacientes e clientes que nós temos que popularmente são muito o quê? Famosos. A área da obstetrícia, da urgência e emergência,
São áreas onde o enfermeiro ele habitualmente já sabe muitas vezes como lidar. Aí eu pergunto para vocês, como será receber um paciente que, por exemplo, está fazendo um processo de readequação, por exemplo, de gênero? Será que todo mundo sabe se posicionar perante a isso? Não sei. Como será um profissional da enfermagem que vai trabalhar com crianças abusadas sexualmente? Será que todo mundo sabe disso? Eu não sei. Ou isso significa dizer que a nossa formação acadêmica ela é generalista. Ela te prepara para lidar com o fator biológico, social e mental. Mas ela não é específica ao ponto de te capacitar a lidar com situações como essa, né? Então, por exemplo, a fragilidade do entendimento, ele leva a gente a cometer condutas erradas e leva a gente a acreditar que aquelas condutas elas são certas, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, a enfermagem hoje está no meio envolvido por uma dinâmica muito grande de paciente, né? Então você vai ter, vamos dar um exemplo, eu conheço uma senhora que está fazendo tratamento para engravidar, ela engravidou, ela vai fazer 60 anos esse ano, né? E aí a gente para e pensa assim, cara, 60 anos essa mulher está grávida, né? Tem profissional que talvez não veja isso com uma coisa diferente, mas gente, é muito difícil. Eu vou olhar 60 anos, né? E aí? Será que essa mulher, durante o trabalho de parto, pode ficar naquela bola, né? Será que ela consegue ainda se agachar ou não? Será que o fato dela ter 60 anos isso vai interferir na formação da criança? Então vocês percebem como a gente fica necessitado de informações e a educação continuada vem tentar preencher essas lacunas. O ponto de partida para efetivar a educação do pessoal de enfermagem é ter a filosofia, a crença do valor da educação como meio de crescimento, seus funcionários para a melhoria da assistência e clientela, né? Então, gente, olha só, a gente fala a crença do valor da educação. É entender, por exemplo, que a informação ela é muito válida quando bem aplicada, né? Então, vamos imaginar que vocês estão aqui, né, e vocês vão lá para o campo de estágio, né, alguns lá para Encoraci, outros não, e vocês estão no estágio em busca de quê? Conhecimento. Vocês estão em busca de informação, né? E aí tem gente que fala o quê? Fala, professor, a gente não faz nada no estágio. Nada. A gente passa o dia inteiro sentado no estágio porque a gente não faz nada. E aí a gente escuta isso e fica até triste, fala, pô, cara, a gente precisa ter mais oportunidade, né? Aí o que é que acontece? Às vezes lá no campo de prática, a professora fala, gente, olha, nós vamos fazer um curativo agora, alguém quer fazer? Ninguém quer. Tá no hospital, olha, nós vamos passar uma sonda, alguém tem interesse em fazer? Todo mundo às vezes fica calado. Então, a informação, a educação, ela não depende necessariamente daquele que oferece. Cabe ao profissional e a nós entender que aquilo é importante, dar o valor àquele procedimento, porque senão, o que é que a gente percebe? Por exemplo, nós vamos ter alunos que vão se formar que não vão ter segurança em pegar um acesso venoso. Nós vamos ter alunos que vão se formar que nunca vão passar uma sonda nasogástrica, nunca passaram, né? Isso é uma limitação, né? Porque, por exemplo, a hora de aprender é agora, né? Tipo, professor, mas e o que é que eu faço? Bom, gente, chame a Elisângela, fala, professora, nós estamos tendo uma fragilidade nisso, 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 nós queremos fazer uma aula com alguém que possa ensinar isso para a gente. Pronto, né? Isso nos mostra que essa limitação ela vem desde a faculdade. O indivíduo ele vem postergando, não, não quero, olha, não tenho interesse, olha, eu trabalho de parto, não, não quero nem ver porque eu não quero trabalhar com parto. A maioria das pessoas pensa assim. Aí, quando se formam, a primeira oportunidade de emprego que aparece é com parto. Né? E aí fica aquele negócio, ai, não sei, ai, como eu vou fazer, ai, não sei o que mais, e aí acaba que aquelas pessoas que mais se identificam com a pluralidade, né, de estar procurando várias coisas e aprender, se dão melhor em relação a esse princípio, tá?
Alguma pergunta, pessoal daqui? Não? Vou só passar o slide aqui. Bom, a enfermagem, nós até comentamos sobre isso, mas vamos retomar esse pensamento. Ela necessita de um setor ou serviço que agrupe, organize e coordene as atividades educacionais, né? As instituições de saúde têm denominado esse serviço como educação continuada, educação em serviço ou treinamento. Esse órgão dentro do hospital, ele é um órgão investigativo. O que é que significa investigativo? Ele tenta identificar as fragilidades observando a prática de enfermagem, né? Por que eu digo investigando a prática? Porque se aqui fosse uma clínica e vocês fossem os 5 enfermeiros que trabalham aqui, é muito comum os donos da empresa, dos hospitais, provavelmente olharem para vocês e condicionarem simplesmente por uma observação. Então, por exemplo, se eu olhasse para todo mundo que está sentado aqui na sala de aula e visualmente eu fosse dizer quem seria o enfermeiro ou enfermeira mais relapso que eu tenho visualmente, eu não ia ser assertivo, porque eu ia levar em consideração postura, né, roupa, talvez. Isso não significa habilidade de enfermagem. Nós temos a habilidade de fazer isso constantemente. Em sala de aula, a gente olha sempre tipo o Lander e pensa que é um perdido. Quem nos garante que ele, na prática, ele não é bom? Ah, professor, não é. Tudo bem, mas ele teria a hipótese de ser, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender que investigar a necessidade não é olhar para o outro e falar, olha, coitada, né? Coitado, acho que precisa. Não, precisa entender o que precisa ser aprendido. E isso, não esqueça, não está relacionado apenas à prática manual, mas principalmente à relação interpessoal, aprimoramento de técnica, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Às vezes, a gente, quando prepara uma ampola, quebra a ampola, que a gente gira a ampola pelo dedo, segura ela inclinada para aspirar, tem gente que olha aquilo como se fosse uma coisa impossível. Girar, às vezes, a ampola no dedo e segurar, né? Aquilo é técnica, né? Aquilo é prática direto. É que nem sutura. Eu não sei se vocês tiveram prática de sutura, mas na minha época de faculdade eu tive porque a gente fazia isso, né? Tanto que a gente foi para o pronto-socorro, ficou uma semana em sala de sutura lá, era só obra de arte que era feita, né? Então, o nó da sutura que se faz com as pinças ou com a mão, tem gente que olha e fala, não consigo entender. A prática a gente fazia de olho fechado, né? Então, é apenas uma característica. Vamos continuar. A educação continuada em serviço, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é o processo permanente que se inicia após a formação básica. Está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e as sociais, né? Olhem só, a, a característica técnico-científica ela transforma o nosso material, o nosso insumo, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, tinha um tipo de gelco, hoje tem um gelco em disparo, tem um novo gelco agora. Eu talvez não saiba manusear todos, mas eu não estou em prática hospitalar, né? Eu não estou lidando com isso diariamente. Isso é um avanço de técnica científica, né? Isso é uma característica que nos mostra, por exemplo, como as coisas avançam. Sonda ainda é a mesma coisa, injetável nem sempre é a mesma coisa, assim como outros procedimentos, eles vão modificar, né? Olha, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, alguns de vocês, em fecaloma, né? As pessoas acumulam fezes, né, no reto e não conseguem liberar. O pessoal fazia antigamente um procedimento muito famoso, com líquido suspenso, usava uma cânula. Esse procedimento já está sendo atualizado. E se a gente não tiver na prática hospitalar e aprender, a gente vai continuar fazendo o que é velho, o que é antecipado. Eu vou dar um exemplo para vocês. As meninas, por exemplo,
Antigamente se tinha o hábito, a minha irmã passou por isso, que quando nascia, no próprio hospital já furava a orelha da menina, né? Não sei se vocês já furaram a orelha, se vocês furaram quando criança. O que é que acontece? Hoje existe um processo de humanização. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. Então, por exemplo, hoje em dia os hospitais fazem isso, mas tem pessoas que estão trabalhando exclusivamente com isso. Vão em casa, existe um processo por qual é utilizado um produto natural na orelha que causa uma anestesia, usa-se uma música que estimula, não sei o quê, e muitas vezes a criança nem chora. A minha irmã furaram a orelha dela com uma pistola. Pum, fazia um barulho assim, a criança chorava, né? Então, gente, isso é aprimoramento de técnica científica. Tudo tem um porquê. Claro que tem, né? Não é à toa que hoje tem uma mulher que trabalha exclusivamente com isso. Eu tenho uma amiga, vou até dar o nome dela para vocês, ela é enfermeira, o nome dela é Mayara Galvão. Ela é consultora em aleitamento materno. Ela é uma enfermeira que trabalha fazendo só consultoria de aleitamento materno. Então, por exemplo, a mulher está grávida, ela pariu hoje, tem que ir para casa depois de amanhã, ela vai na casa, ensina, ela leva o boneco próprio, uma mama própria, ensina como fazer. Ah, professor, mas ela vai ensinar aleitamento materno. Isso é super necessário. Mais de 50% das mulheres que deixam de amamentar é porque estão com problema na pega e na postura para fazer isso. Ou seja, é uma necessidade e ela faz nada mais, nada menos que um processo de educação em saúde, né? Então, gente, isso mostra para vocês que tem muitos profissionais que estão pegando essa pegada de educação e tornando isso uma profissão, né? Ser professor, o que é que os cursos fazem aí? Processo de educação, só que não só em saúde, em outros processos, né? Isso é importante porque, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão perceber hoje, principalmente quando vocês saírem da faculdade, que vocês vão encontrar dois grandes perfis profissionais, né? Eu entrei aqui na Examais em 2016, em fevereiro de 2016, né? Já estamos em 2021, daqui a pouco eu faço 6 anos de Examais. Eu tenho alunos que se formaram no primeiro semestre que eu entrei, que até hoje não trabalham, né? Infelizmente, isso deixa a gente triste, que as pessoas investem na faculdade, querem ganhar dinheiro para poder dar mais prosperidade ao âmbito familiar. E tem pessoas que saem daqui e têm oportunidades muito grandiosas. Isso não tem a ver simplesmente pelo lugar que vocês estudam. As duas pessoas são formadas pelas AMAS. Mas eu conheço pessoas aqui que desde o primeiro semestre estão em liga e vão para evento e me perguntam se eu posso orientar trabalho, e o trabalho é aprovado, e vão para congresso, vão para encontro, querem fazer não sei o quê, querem virar monitores. Isso dá muita vivência e principalmente experiência dentro dos conhecimentos. Em compensação, tem gente que entra calado, sai mudo, não procura fazer nada. Aí quando se forma, vai naquela história de que não tem muita vaga para enfermeiro. Tem, só que nem todos vão ser absorvidos, né? O cara vai ter que ter alguma coisa, algum chamar, né? Boa noite. Alguma coisa essencial para poder ser chamado para o ambiente de trabalho, certo? Alguma pergunta? Não? Você, querida, quer perguntar alguma coisa? Você está triste? Não. Perfeito. Outra característica que nós temos, além da evolução técnico-científica, é a evolução social. O que é que significa dizer isso? Nós não estamos mais falando de procedimento científico que está fazendo o indivíduo precisar se atualizar. A questão social é exemplo disso, né? Então, eu citei para vocês, por exemplo, as pessoas que estão fazendo readequação de gênero, né, transexo, que são grupos que vão precisar de uma orientação que muitas vezes você não está preparado para isso. Quais são as outras características sociais que a gente está percebendo com o passar dos tempos que nós talvez não sabemos lidar? A grande quantidade de pessoas tendo a doença mental, né? A grande quantidade de pessoas tendo obesidade, né? Vocês já aprenderam a dar banho no leito? Sim ou não? Alguns já aprenderam, já leram, já viram, já fizeram em prática. E será que dar um banho no leito de uma pessoa que pesa 50 quilos é a mesma coisa de uma pessoa que pesa 220 quilos?
E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa se atualizar. Quando a gente fala, por exemplo, do adoecimento mental, que é o que mais cresce hoje em dia, disparada, muito mais longe do que Covid-19, como qualquer outra coisa, a gente está falando de profissionais que muitas vezes não sabem lidar com pessoas que estão com transtorno de ansiedade, que estão com depressão. Porque se hoje o Lander chega para mim e fala, professor, eu estou com depressão, eu vou falar o quê para ele? Vou falar, pô, Lander, infelizmente isso é um mal que está se alastrando, mas eu não sei dizer para ele, olha, vai comer banana porque banana é antidepressivo, realmente é, né? Tanto que tem pessoas que na depressão comem muita banana, né? Porque é sério, é sério. A banana é um alimento que mais tem efeito antidepressivo. É verdade. Mas, por exemplo, tem gente que vai olhar para ele e vai falar, mas Lander, fica feliz. Bora sair, fazer alguma coisa. Isso não é condicionante. Isso mostra que nós somos limitados nas nossas orientações, como enfermeiros ou não, né? E a maioria dessas orientações que nós damos, elas precisam ser muito mais apropriadas para serem assertivas. A sociedade está marcada pelos problemas mentais. Hoje em dia, se você vê alguém esquizofrênico, se alguém chega aqui na sala e fala, olha, gente, eu sou esquizofrênico, vocês iam correr da sala, porque ainda há muito preconceito agregado a quem é esquizofrênico. A gente tem portador de esquizofrenia que faz faculdade, que trabalha, que vende, que faz várias coisas, que tem família, filhos. Isso não significa dizer que o cara é um marginal, é um assassino, porque isso não é uma realidade. Nós não sabemos lidar com isso, né? Então eu digo para vocês o seguinte: quanto mais a gente estiver distante dessa realidade social, menor acesso essas pessoas vão ter aos serviços de saúde. Principalmente porque eu conheço profissionais que se limitam a atender esse público porque não gosta. Olha, eu não quero atender grupo homossexual, não quero atender grupo portador de AIDS, não quero atender portador de transtorno mental. Aí fica interessante, né? Quando a gente quer escolher, não, eu só quero atender isso, isso e isso. Aí não tem como. Aí a gente escolheu uma profissão errada e não respeita o mínimo de ética da nossa profissão, tá? Bom, a educação continuada, né, ou o que a gente chama de educação permanente, são programas de treinamentos oferecidos pela instituição em uma área específica, visando o desenvolvimento da prática profissional. Então, o que é que acontece? Eu, habitualmente, quando trabalho em um hospital, principalmente um hospital geral, aquele que lida com várias especialidades, como é o caso do hospital de clínicas, eu vou pegar o enfermeiro que trabalha na obstetrícia, na UTI neonatal e na psiquiatria. E entender que provavelmente, quase sempre, o meu processo educacional não vai envolver a mesma coisa para todos, né? E nem mesmo a mesma dinâmica. A minha paciente que está com dor no centro obstétrico, ela tem um comportamento diferente do meu paciente que está em surto psicótico lá na área psiquiátrica. Mas, professor, os dois estão fora de controle. Podem estar, mas são situações bem diferentes, né? E o profissional que está na UTI neonatal? Será que o enfermeiro que enfrenta a morte, que viu o paciente da UTI neonatal morrer, é o mesmo sentimento do enfermeiro que vê uma mãe morrer no trabalho de parto, que vê um homem morrer lá na área psiquiátrica? Não. Por exemplo, uma mulher de 30 anos que perdeu um filho, né, teve um aborto espontâneo, ver uma criança morrer na UTI neonatal talvez seja muito mais difícil do que ver qualquer outro tipo de morte. Não é verdade? Uma profissional da enfermagem que viu o pai morrer de Covid numa UTI, talvez seja mais difícil para ela ver alguém morrer na UTI do que qualquer outra parte. Então, isso nos mostra que a subjetividade, ou seja, aquilo que nós temos inerente a nós, precisa ser muito bem avaliado dentro do processo de educação continuada. Porque nenhum profissional é igual. Não dá para eu pegar 200 profissionais, jogar nessa sala e falar hoje todo mundo vai aprender a fazer curativo, sem avaliar a necessidade de cada um, sem avaliar o que é que cada um precisa aprender. Eu tenho uma professora, eu tive uma professora na faculdade, a gente foi aprender a fazer curativo extenso no Filoiola. Eu acho que até já comecei isso com você, já contei esse exemplo, que ela falou o seguinte, olha, gente, quando a gente pega gase,
a gente tira a gaze, vê ela suja e descarta, né? E aí eu tive um amigo que foi fazer curativo, ele tirou a gaze, olhou, a gaze não estava suja. O que foi que ele entendeu na orientação da professora? A gaze, se estiver suja, você descarta. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou a gaze novamente para colocar no curativo, né? Gente, ele é uma pessoa que está aprendendo o processo. A gente muitas vezes julga, mas a gente passou por esse processo, né? Então é muito fácil dar uma porrada nele e falar, tu é doido, não sei o quê, e perceber que a forma com que a gente fala é muito importante para se fazer entender sobre aquela informação. Tá ok? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Olá, criança, tudo bem? Olhem só, os serviços de enfermagem e as organizações de saúde vêm percebendo a necessidade de promover a oportunidade de ensino para o seu pessoal, no sentido de melhorar a prática da enfermagem. E aí vem um dado interessante, olhem só. O Conselho Federal de Enfermagem, assim como a Associação Brasileira de Enfermagem, em estudos recentes sobre a força de trabalho, mostrou que 81% dos enfermeiros no Brasil consideram o oferecimento regular pelas instituições de cursos. Então, olha só, a grande maioria, quase 100%, não acha satisfatório a oferta de processos de educação continuada dentro do ambiente de trabalho, né? Isso é meio curioso, porque eu ainda conheço muitos profissionais que, quando o hospital quer oferecer esse processo, eles não querem participar. Eles falam, ah, não, isso de novo, não quero. Então, mesmo um profissional que se recusa a participar, é esse profissional que diz que quer regular o processo de educação continuada, né? Ou seja, é algo meio ambíguo, né? Contraditório, na verdade. A gente precisa entender que hoje, por exemplo, em Belém, vamos dar exemplo em Belém, os hospitais que são os maiores exemplos dentro do processo de educação continuada, habitualmente são aqueles que estão muito mais ligados aos processos de certificação hospitalar, tipo as zonas, ISO 9001, entre outros. Porque eles buscam, para você ganhar essas certificações, você precisa ter o seu trabalho o mais aprimorado possível dentro da prática, né? Quando você vai para um hospital particular, muito mais periférico, não tão grandioso, gente, isso quase não acontece, né? Vocês vão para lá, vão encontrar pessoas que estão há 2 anos e nunca passaram por nenhum tipo de capacitação, muitas vezes nem por nenhum tipo de treinamento, né? E olhem só essa nossa última frase. É importante para a eficiência e satisfação no trabalho, né? Então, pessoal, a gente fala de uma situação que não está relacionada apenas à produtividade, já falei isso para vocês. A satisfação ela vem dentro dessa capacidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês aqui na sala de aula, vocês já encontraram todos os tipos de professores. Aqueles mais abertos, aqueles mais contidos, aqueles mais amigos de vocês, aqueles que não eram tão próximos, né? Aqueles que explicavam com uma grande facilidade, aqueles que explicavam com mais dificuldade, e eu. E aí o que é que acontece? Vocês vão perceber que isso tem a ver com a experiência profissional de cada um, né? Com o treinamento que cada um teve. Vocês vão perceber professores que têm uma facilidade maior de mexer no computador, fazer o slide, outros nem tanto, né? Então, tudo isso tem a ver com a dinâmica de aprendizado. Vocês acham que quando surgiu o Zoom, todo mundo tirou isso de letra? Não, gente. Teve professor aí que estava arrancando os cabelos porque não sabia mexer no Zoom. Olha, eu sou professor da UEPA, lá nós temos professoras e professores de 60 anos. Os cara, eu juro para vocês, os caras nem computador usavam. Na época que eu ia ter aula, tinha um projetor na sala. Não sei se vocês já viram que é igual uma tela, tu colocava uma folha de papel que refletia na parede. Os caras não usavam computador.
aí tu vai passar a dar aula pelo computador. Então é muito complicado. Isso nos mostra mais uma vez aquilo que eu falei para vocês. Tecnologia avança, você precisa avançar. Inclusive, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que quando a pandemia acabar, a gente vai deixar de usar o Zoom não para a sala de aula, mas para as outras coisas? O Zoom entrou para ficar. Quantas empresas por aí não vão precisar fazer reunião? Que é muito mais fácil tu ligar o celular, tá todo mundo no canto do planeta, pronto. Ao invés de todo mundo ter que viajar, ir para algum lugar e tudo mais. Né? E outra coisa, o Zoom vai ser uma ferramenta que, por mais que a gente volte de maneira presencial, ele vai nos auxiliar de alguma forma. Por exemplo, às vezes a professora diz, já quer fazer uma reunião. Será que não seria mais prático fazer isso pelo Zoom? Né? Então, são ferramentas que vieram para nos ajudar. Tá? Diga, querida. Sim. Sim. Procurando onde era a vírgula no teclado. Sim. Sim, sim. E outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da enfermagem, né, de prontuário digital, né, eu fui aprender semiologia e semiotécnica no Loyola. Então, a gente tinha lá um instrumento que era uma tabela, que a gente pegava características definidoras para fazer diagnóstico de enfermagem. Vocês lembram disso? Aí veio o diagnóstico, fazia intervenção, resultados esperados, aquele negócio bem rústico. Hoje em dia você vai para o hospital, tem uma lista dos diagnósticos. Você só marca, tem isso, 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 acabou. Pô, aquilo economizou uma vida para a gente, né? Mas são tecnologias que a gente precisa acompanhar. Olhem só, segundo a OMS, educação contínua é como processo que inclui experiências posteriores ao adestramento inicial que ajuda o pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, considera, educação contínua como um processo permanente que se inicia após a formação e está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais. Tem uma palavra aí curiosa, né? Escrito ali em cima, ó, ao adestramento inicial que ajuda uma pessoa a aprender competências, né? Adestramento está meio associado, né, animado, a gente fala, olha, adestramento do Lander, né? Não que ele seja uma égua para a gente adestrar, mas, por exemplo, o adestramento, tá? O adestramento nada mais é do que você condicionar o indivíduo a um comportamento que você queira, né? Então, por exemplo, não sei se vocês têm noção disso, mas isso é real. Vocês sabem qual é o comportamento, é uma coisa simples. Talvez vocês acertem. O comportamento mais fragilizado na área da saúde, aquele que é menos respeitado, aquele que os profissionais menos realizam corretamente. Vocês chutam qual é? Na área da saúde como um todo. Qual é o procedimento hoje realizado na área da saúde que é mais fragilizado? Aquele que mais as pessoas não realizam, por exemplo. Eu vou dizer para vocês, é a lavagem das mãos. É o procedimento mais fragilizado na área da saúde, né? Não pelo fato de não realizarem a lavagem das mãos, mas pelo fato de não realizarem corretamente esse processo. Então não adianta nada a gente saber, entre aspas, de cabeça como fazer, mas a gente não ter a técnica e não saber corretamente os momentos em que fazer aquele processo como um todo. Alguma pergunta até aí, pessoal de casa, presencial? Não? Não, professor. Não, professor. Tranquilo.
Tranquilo? Então, olhem só. O hospital, né, ele tem dentro desse processo de educação continuada um conceito também específico, que é o seguinte: é o conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de promover oportunidades de desenvolvimento ao funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetivamente e eficaz na instituição. Dar um exemplo para vocês. A Examastec lá, quando estava na Examastec, que é a parte técnica da Examas, nós tínhamos a especialização de nível técnico lá. Então, o técnico, depois de formado, ele fazia uma especialização em instrumentação cirúrgica e também tinha em centro cirúrgico, né? UTI, se eu não me engano, o negócio é o seguinte, em enfermagem do trabalho. O que é que acontece? A gente foi atrás de campo de estágio e a gente foi procurar campo de estágio lá no Porto Dias. O Porto Dias topou e ele falou que ele queria pedir que, além do pagamento que a gente fazia para o preceptor acompanhar o aluno, que ele queria 2 vagas, 2 bolsas integrais de estudo em cada curso de especialização. E foi dados a ele isso. Então eu digo para vocês, cara, o Porto Dias, para que ele ia pedir as bolsas, né? Já ia ganhar o dinheiro por aluno. Ele pediu para poder integrar cada vez mais a sua equipe profissional, para capacitar ainda mais, né? Isso é a busca realmente pela valorização do profissional. O profissional não ia pagar nada, ia ganhar uma especialização. Já pensou o professor Reinaldo chegando para você e falar, olha, querida, tome uma especialização para você, escolha qual você quer, você não vai pagar nada. Porra, legal, né? E outra coisa, existem empresas que pagam especialização, curso no exterior, mestrado particular, que não é barato, né? Para capacitação profissional. Agora eu te pergunto, eu vou dar para qualquer pessoa? Isso. Eu vou dar para o funcionário que se destaca. O funcionário que se destaca é aquele que nunca erra? Não. É aquele que ouve e aprende, né? Vocês lembram da E nossa procura última aula? melhorar, né? Oi. Oi, Nathalie? Você falou agora há pouco a respeito do profissional, né? Aí eu Sim. falei a respeito, né, daquele também que procura melhorar, né? Procura melhorar, exato. Mas é isso que eu estou falando. Por exemplo, na nossa última aula, eu falei para vocês sobre o quê? Olha, brincadeiras à parte. Aquele aluno que vem de camiseta, né? Hoje em dia ele veio como? Não veio mais arrumado? Pegou a informação, se fez valer e acaba aprendendo. Então, gente, nós temos profissionais que muitas vezes eles entram com algum tipo de deficiência no ambiente de trabalho e em pouco tempo eles têm cargos de chefia. Não é porque o cara é puxa-saco, não é porque o cara de alguma forma conseguiu por outros meios, mas é porque tem muita gente que se destaca no ambiente de trabalho, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui na sala de aula vocês já percebem isso. Vocês conseguem muito bem pontuar assim, pô, olha, aqui na sala de aula, um dos melhores alunos que tem é fulano. Uma das melhores alunas que tem é fulano. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso foi uma coisa que eu vivenciei na minha vivência acadêmica e vocês vão perceber. Os melhores alunos não vão ser os melhores profissionais. Ser o aluno que tira 10 em sala de aula não significa dizer que vai ser o melhor enfermeiro na prática, tá? Então, isso é uma coisa que eu ouvi uma vez na época que eu passei do vestibular, no meu primeiro dia de aula. E hoje eu digo isso para vocês. Então, às vezes, tem pessoas que estão muito cheias de si, porque ganham placa todo mês, né, de melhor aluno, e o que vai fazer vocês bons profissionais não são as notas de vocês, são a conduta e a postura de vocês como profissionais, tá? Bom, gente, olhem só, nós vamos fazer agora a nossa atividade que eu falei para vocês, né? Ainda bem que a nossa colega chegou, que o Giancarlo já estava preocupado, né? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um plano de educação continuada para a enfermagem, tá? E o que é que acontece? É uma atividade em grupo e vocês vão fazer os seguintes pontos. Eu peço que o pessoal de casa anote, se quiser anotar, tiver um papel. O pessoal daqui também, se quiser anotar.
eu vou dar as primeiras orientações. A atividade de vocês pode ser feita em grupos de 4 ou 3 pessoas. Não dá para ser 5, tá? Ou é 4 ou é 3. No mínimo, dupla, tá? Mas não mais do que 4, tá? Vocês vão fazer isso escrito e vão entregar hoje até 10 horas, tá? Podem mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, de preferência pelo WhatsApp. O pessoal que está em casa, eu vou colocar aqui no chat, tá? Os dois contatos. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um plano de educação continuada para enfermagem. Primeira coisa, vocês vão escolher o tema. Qual é o tema? Professor, eu quero falar sobre violência no ambiente de trabalho. Você vai justificar o porquê da escolha do tema. Bom, percebe-se que nos últimos meses a violência no ambiente hospitalar tem aumentado muito em relação à relação entre enfermeiros e pacientes. Esse fato ocorre principalmente em áreas de urgência e emergência, onde, pelo fato da pressa de muitos pacientes terem rapidez, acabam agredindo verbalmente e fisicamente o enfermeiro. Vocês vão justificar, tá, por que escolheram tal tema. O segundo passo é escolher qual é o grupo de enfermeiros que vocês vão escolher. Nossa ação é destinada a enfermeiros da UTI, da urgência e emergência. Nossa ação é destinada apenas a enfermeiros do sexo masculino, só do sexo feminino. Enfermeiros que têm mais de 10 anos de profissão, pessoas que têm até 5 anos de profissão. E por quê? Tá? Bom, professor, na caso da violência, nós vamos escolher o grupo feminino entre 30 e 35 anos, porque na nossa estimativa são os grupos que mais sofrem violência por causa da fragilidade ainda associada ao sexo e ao tempo de trabalho. Vamos justificar por quê, tá? E por último, vocês vão pontuar 5 resultados esperados para a educação continuada. O que são os resultados esperados? Vamos dar um exemplo ainda da violência que eu usei para vocês. Espera-se, com a educação continuada, que, vamos botar os 5 pontos, o enfermeiro possa se posicionar perante os atos de violência. Segundo, que durante o ato de violência ele consiga interceder perante a equipe de enfermagem, tentando amenizar as situações. Terceiro, que ele possa imediatamente chamar a direção do hospital e relatar o que ocorreu, ou seja, vocês vão dizer o que vocês esperam que esse profissional aprenda ou a postura que vocês querem que eles tomem perante a situação. Alguma pergunta até aí, o pessoal daqui presencial? Não. Professor, Diga. é a Luciene, professor, Pode que falar. eu me perdi no último tópico aí que o senhor falou, que o senhor quer que a gente faça. O primeiro e o segundo eu anotei aqui, agora o último que são... Os resultados esperados, né? Ah, tá, resultados esperados. Tá Isso, bom. você vai relatar o que você espera que ele faça, qual Mas o são comportamento que ele adota. Oi? 5 pontos que o senhor falou. Isso, eu quero que vocês ponham 5 resultados esperados. Tá ok, professor. Tá bom? Então, gente, Tá. eu vou continuar aqui no Zoom, não vou desligar a câmera. Podem fazer, entreguem hoje ainda, por favor, tá? Estou à disposição. Não esqueçam, máximo de 4 pessoas, no mínimo 3 ou dupla. Não esqueçam que essa provavelmente é a penúltima última atividade que nós temos. Conteúdo de prova de vocês, só educação em saúde, educação